Eu fui eleito para o Conselho de Administração, né, como representante dos empregados, no final do ano passado, dezembro. O banco vinha protelando esse negócio, estava em discussão. Hoje, finalmente, soltaram um comunicado em que eles não vão me nomear como representante dos empregados e que vão organizar uma nova eleição. A participação de um representante dos empregados no Conselho de Administração, ele vem desde 2010. Tá? Passou a ser uma orientação legal em 2010. No BNDES, a primeira eleição foi em 2013. E tivemos nosso primeiro representante eleito. Ficou de 2013 a 2016. No início, o mandato era de 3 anos, sendo permitida uma recondução. Então, em 2016, houve outra eleição. O candidato que já era conselheiro foi reeleito para o seu segundo mandato como representante dos empregados. Então, houve a eleição com 3 candidatos, um deles, o conselheiro, então conselheiro, o outro, o Arthur, que já era presidente da Associação dos Funcionários, e um outro colega. Nesse momento, o Arthur já era bem conhecido dos empregados todos e também da diretoria do BNDES pela sua atuação à frente da associação em defesa do BNDES e em defesa dos empregados. Quando falamos em defesa do BNDES, é uma tentativa de evitar que o programa de governo que está sendo implementado impeça o funcionamento do banco de desempenhar o seu papel, né, seu papel institucional, sua missão. Houve uma alteração na taxa de juros a longo prazo que a associação conseguiu transformar isso num debate nacional, porque isso impactava o financiamento de longo prazo no Brasil, não era só do BNDES. Houve uma tentativa de retirada do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, do BNDES. Essa vinculação é constitucional. 40% dos recursos do FAT viriam para o BNDES para ajudar a desempenhar a sua missão. Houve uma redução de 40 para 28, mas a tentativa era de retirar os recursos do FAT. Recursos esses que vêm para o BNDES, é utilizado para financiamento e retorna ao fundo, tá, corrigido e com juros, faz o FAT render. Depois disso, na reforma da Previdência e vários outros projetos de lei, foram tentados pequenos artigos que atingiam em cheio o BNDES e a sua forma de atuar, os chamados jabutis. Então, vários deles foram desarmados com apoio da assessoria parlamentar da associação, mobilização com parlamentares, com empregados. Então, a posição da FBNDES, em oposição ao programa que está sendo instituído, né, desenvolvido pelo governo, é claro, é de oposição. A associação entende que o BNDES deve continuar a ser um instrumento importante no desenvolvimento do país. E se ele for reduzido ao que querem reduzir, perderia a razão de ser. Então, a associação se mostrou, desde sempre, uma grande defensora do BNDES e do seu corpo funcional. Voltando para a eleição, o que é que tivemos? Uma eleição com 3 candidatos, um deles já era conselheiro por 2 mandatos, outro colega tem um trabalho no BNDES também, foi reconhecido, e o Arthur, presidente da associação, cuja plataforma de campanha era exatamente evitar o desmonte do BNDES, com foco em evitar a venda das ações da BNDESPar da forma como vinha sendo feita, sem nenhum estudo, sem nenhum reinvestimento, simplesmente descartar as ações, desmobilizar, desmonetizar, diminuir o banco. Além de se posicionar contra essa venda da carteira, também tem se posicionado contra a devolução dos aportes do Tesouro Nacional. Essa devolução deveria seguir um cronograma que iria até as 2040. Essa devolução, como está sendo feita, denunciamos e acreditamos
que ela vai frontalmente contra a lei de responsabilidade fiscal. Com essa plataforma, evitar a venda da carteira de ações, evitar o esvaziamento da carteira de ações do BNDESPar e a devolução antecipada de todos os recursos que foram aportados pelo Tesouro Nacional foi o principal mote da campanha do Arthur. Arthur foi eleito por 73% dos votos dos empregados. Os empregados decidiram que não, a gente não quer mais que seja como é. A gente quer um conselheiro que seja oposição a isso. A gente quer um conselheiro que seja a voz dos empregados no conselho. A gente quer um conselheiro que se oponha ao desmonte do BNDES. A gente se pergunta o que é que eles tanto temem, de que a administração tem tanto medo em deixar o Arthur participar do conselho de administração, porque, obviamente, ele não venceria nenhuma discussão, nenhuma votação. Ele seria sempre voto vencido. Por que não deixar o Arthur assumir o assento no conselho de administração, destinado ao representante dos empregados, quando claramente o nosso colega, a despeito do trabalho que tenha feito lá, não está sendo mais reconhecido pelos seus pares, por nós empregados, como nosso representante. A gente só pede para ter o representante democraticamente eleito tendo assento no conselho. Essa procrastinação, tudo que vem sendo levantado para evitar que o Arthur assuma, isso é uma ofensa não só ao BNDES, não só ao Arthur, não à associação, mas aos empregados. Os empregados elegeram um candidato, os empregados indicaram quem gostaria que tivesse representando no Conselho de Administração. E é isso que a diretoria, que essa administração está negando ao corpo funcional. Dentre as razões alegadas, um suposto conflito de interesse. Foi inserido um dispositivo que impedia que dirigente da associação pudesse se candidatar. Isso não existe na lei. É importante ressaltar o nosso atual e único conselheiro, que a gente tem desde 2013, por uma boa parte do mandato de conselheiro, ele era também dirigente da Associação dos Funcionários. Claramente, a administração tinha alguns pontos sensíveis dos quais não queria abrir mão, e um deles, pelo que a gente percebeu no decorrer da negociação, era evitar que o Arthur fosse um dirigente da associação, liberado para atuar na associação, e fosse também o representante dos empregados no Conselho de Administração. Até que, em determinado momento, foi apontado pelo Comitê de Elegibilidade que ele teria conflito de interesse por ser suplente de representante sindical de base. Prontamente, o Arthur renunciou até a suplência, não sem antes deixar claro, estou renunciando somente para evitar qualquer mal-entendido, uma vez que suplência não é cargo. Era quase uma formalidade, mas mesmo assim houve a renúncia da parte dele. Aí fica a dúvida, fica a pergunta no ar, podem estar cheios de boas intenções, mas como a coisa está sendo colocada, parece simplesmente mais um ataque à vontade dos empregados, mais um ataque ao corpo funcional, mais um ataque à defesa que a Associação dos Funcionários e que o Arthur, pessoalmente, tem feito do BNDES. Uma defesa dos empregados, uma defesa da instituição, uma defesa do Brasil até. É muito importante explicar como se dá esse processo, porque é um processo um pouco complexo. Começa com a inscrição, tem o período da votação, depois da análise de compatibilidade, depois da indicação e, enfim, a posse. Né? Tem todo esse trâmite. E os obstáculos que a diretoria do BNDES vem colocando para a posse final, né, do Arthur são muitos.
E aqui o elenco 3. O primeiro obstáculo já foi no momento da inscrição. Arthur, que é presidente atualmente da Associação de Funcionários do BNDES, a AF-BNDES, fez a sua inscrição e fomos surpreendidos por um dispositivo dentro do regulamento eleitoral que dizia algo para além do que está na lei das estatais. A lei se refere a sindicatos, a pessoas que exerçam cargos em organizações sindicais. E aí, no regulamento eleitoral, o que o BNDES fez? Acrescentou também a expressão e organizações representativas. A inscrição do Arthur foi indeferida no primeiro momento e foi preciso ajuizar um mandado de segurança para garantir que ele, ao menos, pudesse ser inscrito. E a Justiça Federal, né, o Poder Judiciário brasileiro, disse que, de fato, o dispositivo extrapolava e permitiu a candidatura do Arthur. Após esse momento, né, vencido esse primeiro obstáculo, nós nos defrontamos com um segundo obstáculo, que foi o obstáculo da morosidade. Vencida a eleição pelo Arthur, passou-se para a fase da análise de compatibilidade. Constatou-se que ele tem todas as qualidades técnicas para ocupar esse cargo, acadêmicas inclusive, mas o Comitê de Elegibilidade, que é o órgão responsável por fazer essa primeira análise de compatibilidade, né, munido da ficha de background check, o Comitê de Elegibilidade, acatando um parecer da diretoria do BNDES, resolveu enviar esse caso para uma análise da CGU, da Comissão de Ética da CGU, Controladoria Geral da União. Nós, então, oficiamos, fizemos uma solicitação à CGU, perguntando como estava o processo, porque já passavam-se os dias e não havia uma manifestação final do Comitê de Elegibilidade. Daí que vem a morosidade do processo. E aí nós oficiamos para a CGU, para saber informações sobre o processo, se havia um número de protocolo, se já estava sendo feita a análise do caso do Arthur. A Secretaria Executiva da CGU respondeu dizendo que ela só tem competência para atuar no caso de servidores da CGU, que a competência dela não alcançaria um servidor que não é da CGU, obviamente o Arthur não é da CGU, e que, portanto, o caso do senhor Arthur Poblice deveria ser averiguado no âmbito interno. A AF-BNDES fez um ofício para o BNDES, para a diretoria, mostrando essa resposta da Comissão de Ética da CGU e cobrando uma manifestação célere do Comitê de Elegibilidade sobre a compatibilidade ou não do Arthur. Essa manifestação final do Comitê de Elegibilidade só vai acontecer na primeira quinzena de março. Então, vejam o tempo que passou e as reuniões do Conselho de Administração seguiram acontecendo. O Arthur não pôde participar, portanto, não pôde opinar sobre os rumos da empresa ao longo desse tempo. E nós já estamos em junho e o Arthur ainda não foi empossado. Então, nós ingressamos com outro mandado de segurança para que o Comitê de Elegibilidade se manifestasse imediatamente e para que o presidente do BNDES procedesse aos trâmites necessários para a nomeação e posse do Arthur. E a Justiça nos deu mais uma vez razão. Atualmente, nós estamos discutindo, nesse terceiro mandado de segurança, a análise de compatibilidade que foi feita e a legalidade do ato do banco de convocar novas eleições. Ainda não houve decisão de mérito, e nós estamos aguardando a análise ainda do Ministério Público Federal, que vai emitir parecer sobre o caso, e depois esse caso vai para a sentença. Portanto, ainda há um caminho judicial a ser percorrido, e certamente a nossa equipe jurídica fará o que estiver ao alcance, a AF-BNDES também, para garantir que o Arthur seja empossado e que o direito dos empregados seja respeitado. Por fim, acho que é importante destacar que não se trata aqui meramente da defesa do direito de um empregado ser empossado, mas sim do direito de todos os empregados, inclusive dos que não votaram no Arthur, mesmo que não concordem com as suas ideias, de terem o respeito à democracia interna do banco garantido.